Nesse vídeo, nós vamos realizar uma integração por webhook da plataforma Responde.app para o Lead Lovers com o FlexHook. Então, o primeiro passo aqui, a gente vai fazer um scroll para baixo. Nós vamos pôr um título, então, para entender sobre o que se trata essa integração. E nós vamos escolher o middleware. O middleware, ele é basicamente a programação que vai realizar a integração do Responde, das informações que vão vir do Responde app, para integrar, acessar a API do Lead Lover e inserir as informações ali dentro. Então nós vamos selecionar aqui o Selecione Script, vamos selecionar Responde-Lead Lovers, e agora a gente vai expandir o editor que está essa programação, nesse botão aqui. E aqui existe algumas configurações que você precisa saber para entender o que está acontecendo aqui na sua integração, tá? Mas é uma coisa bem rápida e prática. Então, a primeira configuração é o debug config. Eu vou passar aqui rapidamente sobre o que significa isso daqui. Enable Webhook Debug. Isso aqui é o sistema, o FlexHook, ele vai analisar a estrutura do que está chegando do seu webhook. Então, se a estrutura estiver errada, então ele vai analisar que está errada e vai mostrar para você, pelo histórico da integração, que o webhook está chegando tem alguma coisa errada. Então, você pode sempre manter true, para sempre ele estar analisando o webhook que entra aqui no seu FlexHook. Log Request Data. Isso aqui, basicamente, você vai habilitar para ver os dados que estão chegando no seu webhook. Então, quando você for fazer um teste ou realizar ali em produção, o Responde ele vai enviar formulários e com essa opção True, você vai ver no log, ou seja, nas coisas que estão acontecendo na sua integração, a informação que está chegando no seu webhook que vai ser enviado para o Lead Lover. Então é interessante você deixar isso sempre true, caso aconteça alguma coisa, sempre vai ter um histórico na sua integração importante para ser analisado. Analyze Field Mapping. Então, deixando essa opção true, o FlexHook ele vai analisar o mapeamento de campos que está chegando no seu webhook, ou seja, que o Responde está enviando, e analisar se tem alguma coisa que você não configurou. E o Simulate API Call. Então, isso aqui ele está true, e nós vamos utilizar essa funcionalidade apenas para a gente realizar alguns testes. Aqui ele vai simular uma chamada para o Lead Lover. Isso é importante caso você queira realizar alguns testes da integração, porém você não quer que esses testes, essa sujeira, entre no seu Lead Lover, que muito provavelmente pode estar já em produção. Então, para você não ficar colocando informações de teste no seu Lead Lover, você pode habilitar como true essa opção, que ele não vai enviar nada, ele só vai simular o envio para o Lead Lover. E aí, quando você for utilizar em produção de fato, nós vamos vir aqui e escrever false. E force submission. Ele está como falso, porque ele não vai forçar uma submissão. Então, o que isso aqui significa? Lembra que aqui nós vamos analisar o campo que está mapeado aqui na sua integração? Então, caso venha alguma coisa que não deveria vir, você pode forçar uma submissão para o seu Lead Lover. É muito difícil de isso acontecer, então, por enquanto, você pode deixar essa parte false e, caso precisar, a gente habilita, tá bom? Então, vamos para a configuração de fato, que é a configuração do Lead Lover, certo? Como é que o Lead Lover vai receber essas informações? O FlexHook ele vai estar integrado a algo chamado Lead Lover API, que o Lead Lover ele entrega uma chave de acesso para você da sua conta. Basicamente é um identificador da sua conta, que esse token, essa chave de acesso, ela só vai existir na sua conta, beleza? Então aqui nós temos a API Token.
Nós não temos aqui uma conta de teste da Lead Lover, porém nós encontramos um passo a passo de como que você vai encontrar isso no seu perfil, tá bom? O que é importante de você inserir aqui tá vendo que dentro de API Toolkit ele tem aspas no começo e no final e uma vírgula. Então essas aspas e a vírgula você sempre precisa manter. Você só vai alterar o conteúdo dentro dessas aspas. Caso esse conteúdo não tenha espaço, para ficar mais fácil, basta você clicar no conteúdo 2 vezes com o mouse e ele vai selecionar tudo que tem aqui dentro. Caso tenha um espaço, uma separação por espaço dentro desse conteúdo, aí você vai ter que selecionar as palavras de forma manual ali, beleza? Então aqui eu vou apagar esse conteúdo, eu vou pôr uma informação aqui para simular como se fosse a minha chave. Aqui já tem a URL, então essa integração ela está enviando diretamente para o ambiente de lead do Lead Lovers. Então essa parte pode deixar da forma que está. E aqui nós temos 3 configurações que na documentação da Lead Lover fala que são configurações obrigatórias. Então nós temos o Machine Code. Então dentro do Lead Lover você cria máquinas. E cada máquina ele é um projeto dentro da Lead Lover. Então você vai selecionar qual máquina o seu lead vai entrar. Você vai pegar o código dessa máquina. Ele é um identificador único dessa máquina, desse projeto que você tem dentro do Lead Lover. E você vai inserir esse código aqui no Machine Code. Sempre mantém as vírgulas, tá bom? Então aqui eu vou simular um código. E nós temos também o Email Sequence Code. Tá? Então, dentro da máquina tem funis. E dentro do funil tem uma sequência de e-mails. Então, esse Email Sequence Code, ele é o identificador único, o código dessa sequência de e-mails. E aí você vai inserir essa informação aqui, substituir essa numeração pelo seu código da sequência. Aqui você está falando onde esse lead vai entrar. Esse lead ele vai entrar nesta máquina, que corresponde a esse identificador, e vai entrar nesse funil, nessa sequência de e-mails. E aqui nós temos o Sequence Level Code. Então, dentro da máquina existe funis, dentro do funil existe e-mail sequência, uma sequência de e-mail, e dentro da sequência de e-mail existe e-mails. E aqui você vai vai colocar o código que vai corresponder a qual e-mail o seu lead vai iniciar a receber. Aqui eu vou deixar o número 1. E logo em seguida nós temos uma configuração opcional que é o Default Tag. Então dentro da Lead Lovers você pode ter diversas tags e essas tags ficam associadas aos seus leads para no CRM, o seu vendedor, ele entender que esse lead já passou por algumas etapas, por exemplo. Então, caso você queira que esse lead entra dentro do seu Lead Lover já com uma tag específica, então dentro do seu Lead Lover você já vai ter criado essas tags e você vai pegar o identificador único, o código referente à tag que você quer que seja associada a esse lead que vai entrar pela integração do Responde. O Default Source aqui pode manter a forma que está, ele já está configurado corretamente. A configuração Retry Config, ele é quantas tentativas, a configuração de quantas tentativas vai ocorrer do FlexHook caso a primeira tentativa de inserir essas informações dentro do Lead Lover dá errado. Então, por exemplo, a integração está feita, o seu cliente respondeu ao seu formulário, foi enviado e chegou aqui no webhook do FlexHook. O FlexHook vai pegar essa informação, vai mapear o que precisa ser mapeado, vai corrigir essa informação e vai enviar para o Lead Lover, certo? Caso esse primeiro envio dê errado, aqui está a configuração de quantas vezes o FlexHook vai tentar realizar essa integração
enviar essa informação para sua plataforma. Então aqui já está configurado como normal, né? 5 tentativas além da primeira, em um tempo de 1000 milissegundos e no máximo 30.000 milissegundos, tá? 1000 milissegundos corresponde a 1 segundo. Então, caso dê errado, o FlexHook ele vai aguardar de 1 a 30 segundos para realizar uma tentativa. Não deu certo novamente, ele vai aguardar novamente de 1 a 30 segundos para realizar a segunda tentativa e assim por diante. A gente vê que essa configuração é uma configuração muito boa, porque é difícil de dar esses problemas e caso dê um problema, aqui tem um tempo bem interessante de tentativas que até realizar a inserção dessa informação no lead lover. Caso essas 5 tentativas de 1 a 30 segundos não dê certo, então é porque ocorreu alguma coisa, algum problema no lead lover que aumentar essas tentativas não vai trazer a solução. Muito provavelmente ele deu uma instabilidade, uma instabilidade maior, de 30 minutos, 1 hora, que é raro, porém pode acontecer. E agora nós vamos para a configuração de campos. Nós vamos mapear os campos que tem no formulário e nós vamos pôr o identificador desses campos nesse mapeamento do lead lover. Então, nós vamos pegar o identificador que corresponde ao e-mail e nós vamos inserir aqui em e-mail. Nós vamos pegar o identificador que corresponde ao nome do cliente e nós vamos inserir dentro das aspas de nome. E aqui nós estamos falando para o lead lover qual informação é o que, beleza? Então nós vamos entrar aqui no responde.app, nós vamos entrar. Aqui nós já temos um formulário de teste, nós vamos acessar esse formulário, vamos vir em editor e nós vamos selecionar então qual é o nome. O identificador das perguntas, das informações, dos campos que tem aqui no Responde, ele é o nome, é o título de cada campo. Então, eu estou usando para o campo name, o campo nome do cliente, eu estou usando o título qual o seu nome. Então, nós vamos copiar esse título e nós vamos inserir dentro das aspas do que corresponde o nome. No e-mail, nós vamos pegar o título completo e inserir em e-mail. Telefone, aqui no caso é uma pergunta de qual o seu WhatsApp. Vamos inserir aqui em telefone, fone. E aqui também nesse formulário eu adicionei um campo de mensagens, caso a pessoa queira escrever alguma dúvida ou alguma coisa para entrar dentro do meu CRM. Eu vou pegar o título e eu vou inserir aqui como mensagem. Duas coisas importantes para realizar esse mapeamento de campos. O Responde fala que para existir essa integração entre o Responde e plataformas, o seu título não pode ter quebra de linha. O que é uma quebra de linha? Aqui já está falando, utilize Shift mais Enter para quebrar a linha. Ou seja, Shift e Enter para fazer os seus parágrafos dentro aqui dos títulos, tá? Isso não pode ocorrer. Não existe quebra de linha para você realizar uma integração de plataformas. Toda a informação precisa estar dentro de uma única linha. Porque se você tiver quebra de linha, ele vai quebrar a estrutura de integração e aí não tem como saber o que é aquela informação que está ali, tá bom? Outra coisa importante, o Responde também fala que algumas lógicas que você pode utilizar nas perguntas pode dar problema na integração. Então, dependendo da lógica que você utiliza como resposta ali para o seu cliente, não é possível realizar essa integração com plataformas. E aí eles não deixam nada específico, tá? Então, se você utiliza lógica, você vai ter que realizar ali um teste para ver se essa informação está sendo integrada, levada para a ferramenta, tá bom?
E uma terceira informação importante é caso você utilize outros tipos de respostas aqui no seu formulário. Então você pode utilizar opções. Então uma pergunta e a resposta do cliente vai ser alguma opção que ele vai selecionar. Como você pode ver, não existe um campo já pronto, padrão do Lead Lover, para entrar esse tipo de informação. Então nós vamos aqui para a próxima etapa da configuração, que são chamados de um mapeamento de campos dinâmico. Aqui já tem um exemplo feito. Então caso você tenha algum campo no seu formulário que não corresponde a nenhum padrão do Lead Lover, você vai precisar criar um campo dinâmico para inserir essas informações no seu Lead Lover. Então, primeiro, esse campo já tem que estar criado no seu Lead Lover. E é a mesma coisa do que a tag. Você cria esse campo ele vai existir um identificador único, um código para esse campo, e aí você vai inserir esse código no seu campo dinâmico, que aqui chama Dynamic Field ID. Então o que nós vamos fazer? Você está vendo aqui que na configuração tem duas barras, ó, 2 barras, embaixo tem 2 barras, embaixo tem 2 barras. Essas 2 barras significa que essa linha está desativada aqui nessa programação que está nesse campo de edição, tá bom? O que nós vamos fazer? Vamos supor que nós temos 2 campos dinâmicos ali no nosso formulário que não tem nenhum padrão aqui do Lead Lover, então nós precisamos criar esses 2 campos. Então você já criou, você já pegou o identificador desse campo, nós vamos vir aqui e nós vamos apagar apenas as 2 barras. Veja que ele já mudou de cor. Aqui ele já está mostrando então que essa linha está ativa dentro aqui da nossa integração. Você vai vir aqui no Dynamic Field, aqui nessa numeração é o código desse campo e o name ele é o título, o identificador do seu formulário. Então vamos supor que aqui seja uma opção, um campo onde eu tenho várias opções e eu tenho um campo personalizado dentro do meu Lead Lover, é a mesma coisa. Nós vamos selecionar o título do formulário e nós vamos inserir no name do Dynamic Field ID. Tem um segundo campo, então você vai vir aqui, você vai apagar as 2 barras novamente, vai inserir o seu código e inserir o título do formulário. E aqui, atenção! Tá vendo que tem vírgulas aqui no final? Se este aqui for o seu último campo dinâmico, então você vai vir aqui no final e apagar essa vírgula. Por quê? Porque não tem continuação. Vamos supor que existe um ponto final aqui, mas você não vai por ponto, você vai deixar sem nada. Você só vai apagar a vírgula. Ah, e se eu tiver só um campo lá em cima? Então, vamos supor que esse campo aqui não existe, você não vai utilizar. E se eu tiver só esse campo aqui de cima? Então você vai tirar a vírgula daqui também. Se vai utilizar o segundo campo, é aquela regrinha básica. O de cima vai ter a vírgula e o de baixo não vai ter nada. Seria ali, entre aspas, o ponto final. Tá bom? E aqui abaixo, aí já são outros tipos de configuração. Aqui já é validações e programação bruta ali da integração para a plataforma do Lead Lover, que você não precisa se preocupar, beleza? Só nessas configurações de mapeamento e da integração, onde você precisa ter o seu API Token, o código da sua máquina, o código da sequência de e-mails e qual e-mail o teu lead vai começar a receber essas informações. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos salvar essa integração dessa configuração que a gente acabou de realizar. Então, como que eu saio desse editor preto? Nós vamos clicar uma tecla, a tecla ESC, e automaticamente ele vai fechar essa tela. E nós podemos ver aqui que está tudo configurado certinho, tá bom? Nós vamos ir lá para o final da página e nós vamos salvar esse dado. Deu aqui a mensagem que
foi recebido com sucesso. E agora nós vamos realizar a integração com o responde. Então aqui eu vou pegar o webhook que foi entregue para mim. Então aqui eu estou utilizando a integração 7012. Aqui no webhook. Aqui eu estou dentro dos meus webhooks, das minhas automações. Vou copiar o webhook. Vou vir aqui no formulário. Nós vamos vir em opções. Nós vamos ir procurar a opção de integração. Então, integrações, configurar integrações. Aqui ele está me dando um aviso, ó. Você possui alterações que ainda não foram publicadas. Publique antes de configurar as integrações. Então, nós vamos clicar em publicar. Habilitou a parte de integrações. Você pode selecionar se você quer ativar somente em respostas completas ou se você quer respostas completas e recuperadas. Se não me engano, esses recuperadas aqui é quando a pessoa inicia, pode ser, que inicia ali o formulário, porém ela não finaliza, e aí depois o responde ele tenta recuperar essas respostas, tá? Aí você precisa fazer um teste para ver o que você quer levar para a sua integração. Aqui, como default, né, como padrão, ele vai vir o webhook desativado para você. Você vai habilitar o webhooks, você vai inserir o webhook que você criou do FlexHook aqui e você vai salvar essa configuração. Salvou essa configuração, agora nós vamos testar. Então, o que vai acontecer e como que você vai enxergar essa integração dentro da plataforma. Então aqui eu vou clicar em compartilhar, eu vou copiar o meu formulário, vou abrir uma aba e eu vou responder. Continue. Envio o meu formulário. Agora vamos ver aqui. Ó, primeira informação. Voltamos para o painel da integração. E aqui já tem uma mensagem toda estranha, certo? Isso aqui significa que acabou de chegar uma informação no seu webhook. E é essa informação que vai ser formatada e integrada para a plataforma. Agora, como você vai testar e verificar as coisas que estão acontecendo no seu webhook, na sua integração? Aqui nós vamos clicar em abrir Logger Sandbox. E aqui vai ter todas as informações do que está acontecendo na sua integração. Então, nós vamos ir lá para baixo. E a partir daqui é onde começa toda a validação que aconteceu do lead que chegou no webhook. Então aqui, ó, script responde. Então aqui, ó, script responde.app para lead lover iniciado. Então aqui ele está vendo que o debug foi habilitado, que está true ali nas nossas configurações. O método de view é JSON, então é aqui onde ele vai validar esse JSON que vai chegar, se o JSON está correto, a estrutura do JSON está correta. Está validando a URL da API do lead lover. Está mostrando aqui o código da sua máquina, o código da sequência de e-mails e a partir de que level ele vai começar. Validação, validando as configurações que foram feitas. Ó, configurações foram validadas, os dados do webhook foram recebidos. Aqui ele fala qual que é o tamanho desses dados que foram recebidos, teve 790 caracteres, e aqui começa o debug da estrutura do webhook. Chegou aqui a estrutura completa do que chegou, isso aqui foi exatamente o que o responde enviou para o webhook, e é essa estrutura que vai ser pego e vai ser validado, formatado para a plataforma do lead lover. E aqui eles vão começar então a fazer essa validação. Então aqui o campo é um formulário, campos em resposta, perguntas responde answer, né? Quais são que tem as respostas.
Então aqui já está começando a dar uns exemplos, né? Então, qual o seu nome, Nicolas, qual o seu melhor e-mail, o e-mail que foi inserido, qual o seu WhatsApp, o WhatsApp que foi inserido. E aqui está falando que existem alguns objetos que não foram encontrados. Então, ó, verificação de mapeamento. Ó, e-mail foi encontrado. Name foi encontrado. Telefone, fone foi encontrado. Company, que é a empresa, não encontrou. City, não encontrou. E aqui está mostrando todos os campos que existem, não foram encontrados, então não vai ser adicionado nada no seu lead logger. Então está mostrando aqui todos que não foram encontrados. Aqui é os campos dinâmicos também que não foram encontrados, porque não existe. E aqui, fim do debug. Aqui ele começa a verificar a estrutura do webhook, a resposta, o processamento do webhook, o ID representante a tudo que está acontecendo. Então, tudo que está acontecendo. Aqui, dados finais para o lead lover. Então, isso daqui é o que vai ser enviado para o lead lover, beleza? Então aqui, ó, com qual que é a sua máquina, qual que é o código da sequência de e-mails que vai entrar, a partir de qual e-mail vai ser enviado, e o que é e-mail, o que é nome, o que é telefone, o que é notas. Aqui, ó, fim dos dados finais. Aqui foi feita a simulação para a API do lead lover. Lembra que aqui a gente configurou que foi uma simulação que nós vamos fazer, nada vai ser enviado para o lead lover por enquanto. Integração concluída com sucesso. E aqui uma nota, que essa foi uma simulação. Para enviar realmente, defina o Simulate API como false. Beleza? Então aqui você pode ir fazendo os seus testes, verificando tudo o que está ocorrendo dentro dessa integração. E caso ocorra algum problema, vamos supor, você realizou a integração, tirou a simulação para realizar a produção e você está vendo que não está chegando ou está tendo algum tipo de problema. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato com o nosso WhatsApp, você vai solicitar um suporte humano e aí você vai explicar que tem alguma coisa errada com a sua integração, explicar rapidamente o que aconteceu, e aí você já pode até enviar esse link aqui, que é o link do Sandbox, que é aqui o que nós chamamos de log de tudo que está acontecendo na sua integração, para a gente analisar o que pode estar de errado, se as informações estão chegando corretamente aqui no seu webhook, se a integração está enviando corretamente para o seu lead lover, e a gente vai conseguir mapear tudo o que está acontecendo na sua integração.